Valeu, pessoal. É, Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Programei hoje para estar passando um assunto bem bacana, né, com vocês hoje. Todo mundo, quando recebe a notícia que tem um filho com uma deficiência, que tem um filho com um tipo de síndrome, ninguém espera receber essa notícia. E assim, e será que tem uma forma mais leve da gente receber essa notícia ou da gente repassar essa notícia para uma família que está recebendo essa criança, se está se tornando pai e mãe, talvez de primeira viagem, e ainda receber um filho com algum tipo de deficiência ou com alguma síndrome, sem informação, sem saber como que vai lidar com essa pessoa, né, no futuro, como vai ser o desenvolvimento dessa criança, desse filho, dessa filha. Então, assim, uma das preocupações, das minhas maiores preocupações, é saber se, né, e como essa família pode estar recebendo essa notícia. Bom, vamos lá. Mais uma vez, boa noite, obrigado aí a presença de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago. Eu sou pai de Down, eu tenho uma criança com síndrome de Down, e o intuito desse perfil é estar auxiliando os pais, né, nessa fase aí, principalmente inicial, de estar aceitando a condição do seu filho, está aceitando a condição da criança de ter a síndrome de Down, né, que é o nosso caso. Como então, gente, que como é dada essa notícia, né, para a gente? Como que os pais recebem essa notícia? Nem sempre é da melhor maneira possível, né? E a gente acaba ficando chateado, triste, muitas famílias demoram a aceitar a condição do filho, né? E o tema que eu quero trazer aqui hoje, que eu trouxe para vocês hoje, é aceitar a deficiência é o primeiro passo, né? E é um passo bem importante. Porque uma vez que você aceita a condição do seu filho, aceita aquela condição genética dele, você vai ter condições de iniciar de imediato todo o processo de estimulação. E na síndrome de Down, o que muitas vezes atrapalha o desenvolvimento da criança é a forma como ela é desenvolvida, ou a forma como ela é estimulada. E os pais, muitas vezes, não dão esse estímulo desde o início, não intensificam esse estímulo. E isso atrapalha no desenvolvimento da criança. Isso vai trazer algo prejudicial para ela no futuro, né? Com o decorrer do tempo, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir se desenvolver na velocidade que poderia estar se desenvolvendo. E a gente poder acelerar esse desenvolvimento, a gente tem condições de acelerar esse desenvolvimento, a gente vai estar dando uma condição melhor para o nosso filho se desenvolver, crescer, aprender, né? Tudo que a gente propôs para ele aprender, ele vai aprender. Então, aceitar a deficiência é o primeiro passo, é o passo mais importante. A gente sabe que isso é difícil. Quando você recebe a notícia que seu filho tem uma deficiência, que seu filho tem uma síndrome, que você desconhece, que você não tem conhecimento daquele assunto, você fica perdido. Você vai perder tempo. Você não consegue saber o que fazer, o que estimular. Você não conhece nem o que tem que estimular. Então, assim, torna-se uma perda de tempo. Então, por isso que eu acho que aceitar a deficiência é o primeiro passo e é um passo bem importante. Muita gente fala de viver o luto, de sofrer, que é normal, que você vai chorar, que você vai se desesperar. Eu não quero dizer que não façam isso, né, que você não vá fazer isso, que você não fez isso, mas quanto mais rápido você sair dessa situação, sair dessa condição, mais rápido você vai estar presente para auxiliar o seu filho no crescimento dele. Então vamos aqui alinhando os fatos, né? Aceitar a deficiência é o primeiro passo e é um passo importante por esse motivo, por você poder
estimular desde já, né? Quanto antes você estimular seu filho, mais rápido você vai acelerar o desenvolvimento dele. Na maioria das vezes, como a gente conhece, é possível aí identificar a síndrome de Down no pré-natal ou na hora do parto. Diferente do momento que você recebe essa notícia, você não está preparado para ela. Muito mais ou muito menos do que você, a equipe técnica, né, a equipe de enfermagem, a equipe médica, muitas vezes também não está preparada para te dar essa notícia. Né? Passam uma notícia tipo assim, é como se fosse menino ou menina, pronto. Só isso. Até, seu filho tem síndrome de Down. E não estão preparados para que a pessoa receba a notícia. Eles não querem saber como que a pessoa está pronta para receber aquela notícia. Não tem esse preparo de saber, de entender que a família vai receber aquela notícia de uma forma não tão boa, de uma forma que vai causar um transtorno para aquela família. E nem sempre na hora do exame ou do parto, né, estão presentes aí profissionais preparados para acolher a família. Ninguém espera, nem mesmo a equipe médica está esperando que uma criança virá com uma determinada deficiência, uma determinada síndrome. E, como foi no nosso caso, muitas vezes a equipe não vai conseguir nem identificar, né, fazer aquele primeiro exame clínico e identificar que a criança tem a síndrome de Down ou tem uma deficiência intelectual ou cognitiva, por exemplo. Não vai ter uma pessoa lá pronta, de prontidão, participando do parto. E na maioria das vezes, né, vocês que têm uma criança com deficiência, você que tem um filho com síndrome de Down, você que tem um filho autista, né, receber a notícia que o seu filho tem aquela deficiência, ela te derruba, ela é uma notícia dolorosa. Muitas vezes é difícil de você aceitar, muitas vezes é difícil de você entender, não é nem questão de rejeição. Realmente é uma notícia que para muitas famílias você não está preparado para receber, uma notícia triste, uma notícia dolorosa. Independente aí do momento da notícia, né, nem sempre é fácil aceitar, né? Eu coloquei aqui que independente do momento da notícia, é sempre difícil aceitar essa informação. É muito difícil você aceitar que seu filho tenha determinado tipo de deficiência, né, que tenha determinado tipo de síndrome. E como que a gente poderia mudar, né, o momento dessa notícia para que essa aceitação seja mais suave? Você teria alguma sugestão, alguma ideia do que poderia ser feito? E você a família recebendo essa notícia de forma não tão, talvez amorosa, talvez não tão clara, ou muito fria, né? Isso é ruim. Por quê? Isso atrasa aquela família a aceitar a condição do filho. E quanto mais tarde você entende, quanto mais tarde você aceita a condição do seu filho, mais tarde você vai iniciar o processo de desenvolvimento, de estimulação da sua criança. Isso aí vai ter um reflexo conta-gotas, né? É um reflexo que vai aparecer lá no futuro. Todo o estímulo que você for aplicando, né, gotinha por gotinha, até a vida adulta do seu filho, você nunca deve parar de estimular. Quanto mais cedo você começar, melhor. Os primeiros anos de vida, a criança tem um turbilhão de possibilidades de aprender. Ela aprende muito mais rápido, ela aprende muitas coisas. Então, tipo assim, ela está em formação. É como se fosse um HD de computador zerado, limpinho, prontinho para receber todo tipo de informação. Então, tudo que você informa para ela de bom, ela vai gravar aquilo ali e vai aplicar aquilo ali no futuro, no dia a dia dela. Então, quanto mais cedo você iniciar essa gravação, mais rápido o seu filho vai aprender, mais rápido ele vai se desenvolvendo. Existe aí uma escassez de profissionais preparados para o momento da notícia. Exatamente, é
acho que é uma percepção geral de todos os pais. Então, assim, a gente percebe essa falta, né, essa escassez de profissionais para dar a notícia, né, na hora ou do nascimento, ou do pré-natal, ou quando se descobre, né, que o filho tenha a síndrome, né? E será que existe, pessoal? Será que teria uma forma, um momento, uma forma de mudar esse momento, de notificar, de trazer essa notícia para essa família? Eles acham que teria uma forma, lógico, capacitando as pessoas, talvez tendo um psicólogo ali na hora do exame, tendo um psicólogo na hora do parto, né? Talvez, quando a gente descobriu que o Miguel, né, tem síndrome de Down, naquele processo como a gente descobriu muito tarde, né, com 7 meses de vida, então naquele processo de aceitar se tem ou se não tem, de confirmar se ele tem ou não a síndrome de Down, a gente ficava meio aborrecido, a gente ficava chateado, tentando entender se tem ou se não tem. E aí teve um momento que eu falei com a minha esposa o seguinte: vamos considerar que ele tenha, mesmo na possibilidade de não ter, vamos considerar que ele tenha, e a gente já começa a preparar, a aceitar. Quer dizer, partiu de nós, né, pai e mãe, a trabalhar essa ideia na cabeça, para que no momento que foi confirmado, né, fosse uma notícia mais amena. Né? E eu acho que teria, sim, uma forma de estar mais preparados, de ter profissionais preparados, da gente se preparar no pré-natal, indiferente de saber ou não com antecedência se o filho vai ter ou não uma deficiência. Eu acho que isso tinha que ser mais trabalhado no pré-natal. Né? A gente se preparar, pode nascer uma criança, pode vir com deficiência, beleza. Mas ninguém te prepara. E se vier? E como que é? Você só vai se preocupar com isso na hora que realmente confirma. Né? E eu acho que se a gente tiver todo esse processo de pré-natal for trabalhado, a possibilidade de ter um filho com deficiência, quando realmente vier o filho, se ele tiver deficiência, você já vai estar preparado para aquela situação. Se ele não tiver, ótimo, você está preparado para auxiliar outras famílias que talvez possa ter essa experiência. Outro dia, né, a gente está sempre estudando, um amiguinho de Fortaleza, né, que também é Miguel, acabou de colocar aí que os pais atípicos sabem muito mais do que muitos profissionais de saúde. É exatamente isso, não é que a gente saiba mais, eu acho que a experiência de vivência daquela situação, né, cada criança é uma criança, cada criança tem um jeito dela, mas a convivência nossa de pais com o dia a dia daquela criança, a gente consegue talvez repassar para outros pais que está agora vivendo os primeiros dias, as primeiras semanas, né, dessa experiência de ser pais atípicos. A gente talvez consiga passar para esses pais uma segurança muito maior do que um profissional da saúde. O profissional da saúde é extremamente importante porque ele vai te orientar nas terapias, que seu filho vai fazer uma fisioterapia, que seu filho vai fazer TO, que seu filho possa ter um problema cardíaco. Então, eles vão te orientar nessa parte muito melhor do que qualquer um de nós, com certeza. Mas essa parte de convivência, de experiência de dia a dia, eu acho que nós, pais, mães, temos muito mais a oferecer para outros pais do que um profissional da saúde. E talvez, muitas vezes, nem filhos têm. E talvez não tenham essa experiência de paternidade. Tem ali o estudo técnico dele, o estudo acadêmico dele, mas que nada se compara com a nossa experiência do dia a dia. Muitas mães já me relataram que ouviram essa metáfora que eu vou passar para vocês aqui agora, como forma de clarear aquela aceitação, de trazer a aceitação, né? E, por um acaso, um dia, essa história, né, esse conto, caiu na minha frente e eu achei, assim, a experiência mais fantástica. Talvez se tivessem me passado essa metáfora no dia que eu descobri que o Miguel tem a síndrome de Down,
eu ainda teria aceitado muito mais rápido, teria tornado a aceitação muito mais fácil, né? E eu acho que se a gente propagar essa história para mais pais, mais famílias, a gente consegue talvez transformar esse momento doloroso num momento mais prazeroso. Então, assim, qual que é essa história? É uma metáfora, ela compara a espera de um bebê a uma viagem de férias. Imagine o seguinte, são 9 meses, né, programados para você ter o seu filho nos seus braços. Então é uma preparação. Diferente se é o primeiro filho, o segundo, o terceiro, né? Eu acredito que a preparação é a mesma, que a preparação é igual. Você faz o acompanhamento pré-natal, você acompanha a saúde do bebê e da mãe, você se preocupa se está tudo bem, se o crescimento está indo bem, se está desenvolvendo dentro do esperado, se está ganhando peso. E a mesma coisa com uma viagem. Você vai se programar para uma viagem de férias, né? Você vai fazer uma viagem, é um sonho de conhecer a Itália, né? Uma primeira viagem para a Europa. Vamos colocar que se fosse o primeiro filho, então a sua primeira viagem internacional, você programa uma viagem para a Itália. Então tem todo um preparativo. Você não vai decidir, eu vou viajar para a Itália, amanhã eu pego o avião e vou. Tem todo um ritual que antecede essa viagem, tem todo um ritual que você vai se preparar para essa viagem. Eu não posso simplesmente decidir que eu vou viajar amanhã e pronto, está tudo certo. Há uma preparação com muita antecedência. Então, o que você faz quando você vai viajar para um lugar que você não conhece, ou para um lugar que você quer conhecer, né? Então, você vai procurar os guias das cidades que você possa conhecer, no caso de uma viagem internacional para outro país. Você vai procurar tudo que você possa fazer, todos os roteiros de viagem, né? Todos os passeios que você possa fazer. No nosso caso tem filho, qual passeio que eu posso fazer com criança? Qual passeio que é legal para fazer a dois? O que eu posso fazer? Uma viagem com amigos. Então, cada tipo de viagem é um tipo de planejamento. Então, você vai se planejar com antecedência. E a mesma coisa é a espera do filho. Você vai se preparar com antecedência. Você vai se preparar para aquele filho, quando chegar, né, os 9 meses, você vivenciar aquela experiência da paternidade, né? Então, você planeja os seus passeios, né, na nossa metáfora, por lindas cidades daquele país, né? No caso da Itália, vou conhecer Roma, Turim, né? Vamos aí, eu ajudei, gente, as cidades aí bonitas aí da Itália. Eu tinha tudo na cabeça, me preparei para isso e acabou fugindo aqui agora. Mas todo mundo sabe que a Itália é um país muito bonito, muito bacana de se conhecer. Então você tem aí na sua mente a visita a museus, né, as obras de arte que estão espalhadas naquele país, né, as obras do Michelangelo, Da Vinci, toda a arquitetura da cidade, Milão. Para quem gosta de futebol, tem os estádios né, para conhecer, né? Tem vários estádios, o futebol italiano é muito bacana, então tem muita coisa interessante de se ver. Então você vai se preparando, você vai preparando o seu psicológico para aquilo ali, para vivenciar aqueles momentos, né, na cidade da Itália. Então na sua cabeça está Itália, você está focado Itália, você está focado que daqui a 9 meses você vai ter um filho, né? Você está imaginando enchendo o guarda-roupa dele de roupinhas que ele vai usar. Você começa a imaginar, ele vai usar essa roupinha aqui no dia do aniversário da vovó, no dia que ele for conhecer a madrinha, no dia que for a primeira vez que ele for na igreja, no dia que ele for fazer o primeiro passeio. Então, são várias coisas que você começa a antecipar, a se planejar e a imaginar, vivenciar. Eu lembro que quando o meu primeiro filho, né, a gente estava esperando o primeiro filho, eu comprei vários brinquedos, né, para ele. Ele me pediu, nem tinha nem nascido ainda, né, mas eu tinha a expectativa de vê-lo brincando com aqueles brinquedos. Então, era um momento de planejar, um momento de vivenciar aquela expectativa.
E a mesma coisa acontece aí na viagem. Você vai aprender, vai estudar algumas frases para você conseguir se comunicar na Itália. Então tem todo um preparativo, né? O italiano é uma língua bem específica, então você vai ter que se dedicar um pouco mais a aprender aquilo ali. Percebem que é uma preparação com bastante antecedência? Não dá para decidir, eu vou viajar para a Itália amanhã e tudo bem, está tudo certo, se você não estiver preparado para aquilo. Depois de muito tempo de esperar, chega o dia da viagem. Chega o dia que o seu filho vai nascer, né? Após horas aí de viagem, horas de voo, o avião vai aterrissar, né? E a comissária de bordo vai te dar a seguinte informação: bem-vindo à Holanda, né? Por algum motivo houve aí um desvio no seu voo, né? Durante a viagem, você não pousou na Itália, você pousou na Holanda. Então você recebe a notícia que você não está na Itália. Você recebe a notícia que seu filho veio com uma deficiência, que seu filho tem uma deficiência que não foi identificada no pré-natal, que não estava nos seus planos. O seu filho nasceu com síndrome de Down. E você não está preparado para isso, né? Você não estava preparado para aquela situação. Da mesma forma, como a comissária de voo informa que você pousou na Holanda, são países completamente diferentes, Itália e Holanda. Você estava preparado para a Itália, você estava tudo planejado para vivenciar aquele momento na Itália, e você não conhece nada da Holanda, você nunca viu nada da Holanda, né? Poucas coisas se vê falar daquele país. E se você estava focado na Itália, dificilmente você vai conseguir imaginar alguma coisa que possa ser interessante na Holanda. Então, na sua viagem, aí, teve uma mudança, né, no plano de voo, e eles aterrissaram na Holanda, e é lá que você vai ficar. Ó, você queria ir para a Itália, mas você vai ficar aqui, a Holanda. Seu lugar é aqui. Não tem mais volta. Esqueci de mencionar que era uma viagem sem volta, tá, gente? Sua viagem para a Itália foi mudada e você foi largado na Holanda. E eu esqueci de mencionar que você não tinha direito de volta. Você estava fazendo uma viagem para a Itália de ida sem volta. E de repente você aterrissou na Holanda sem volta. Não tem volta. Não tem mudança de plano. Se você não tem filho e decidiu ter filho, a partir daquele momento ali não tem volta, pessoal. Só anda para frente. Então, não tem como mais voltar atrás. É a mesma coisa a nossa viagem aqui sem volta. Você vai aterrissar na Itália, vai se preparar para a Itália e vai aterrissar na Holanda e não tem mais volta. A coisa mais importante dessa viagem é que eles não levaram você para um lugar feio. Eles não levaram você para um lugar repulsivo, onde tem sujeira, onde é cheio de pestilência, onde é cheio de fome e doença. Ele é apenas um lugar diferente. É um lugar que você não estava esperando. É um lugar que você não tinha se preparado para estar. Né? Não é um lugar ruim. Né? E uma vez que você chegou na Holanda, o que você pode fazer? Então você tem que recomeçar. Você teve todo um processo de preparação para ser pai durante 9 meses e naquele instante você não sabe mais nada. Você tem que reaprender. Você acha que os médicos escondem das mães a descoberta da síndrome de Down morfológica por falta de preparo? Porque vejo tão poucas mães que relatam descobrimentos só depois do nascimento. Vejo tão poucas mães que relatam descobrimentos só depois do... Na verdade, eu acho que talvez é mais comum a gente ver relatos que descobrem durante o nascimento. Né? No morfológico, quando a gente fez o do Miguel, não foi sinalizado nenhuma vejo muitas mães, é isso aí. No morfológico do Miguel, não foi detectado, não foi diagnosticado que ele tivesse, não foi identificado que ele tinha síndrome de Down naquele instante. E a gente, né, acho que todos os pais, né, ficam na expectativa desse exame exatamente para, opa, meu filho não tem
nenhuma deficiência, meu filho não tem síndrome de Down, meu filho não tem nenhuma síndrome. Uma vez que o exame não constatou, você fica tranquilo, você fica liberado, né? Fica aliviado. E quando você descobre que não é desse jeito, você fica perdido. Então, é a nossa viagem para a Itália, e você acabou desembarcando na Holanda, não tem volta, e você tem que recomeçar. Então, na nossa viagem, o que a gente vai fazer? A gente tem que sair, né? Aterrissou ali, vamos descer do avião, né? Sai desse avião e vamos nos preparar. Vamos começar, então, a comprar novos guias de viagem. Guias de viagem focados para Holanda, para você poder aproveitar o que a Holanda tem de melhor para te oferecer, para você poder aproveitar o que a Holanda tem de bom. Não é isso? Então você tem que aprender todo um novo idioma. Você se preparou lá com o seu italiano, estudou por meses, né? Você se preparou para a sua paternidade, para a sua maternidade, né? Muitos pais hoje em dia talvez façam aí curso de paternidade, como que troca fralda, como que dá banho, como que vai amamentar, como que vai, né, se vai introduzir fórmula ou não. Então é bem bacana, tem muitos cursos aí de pré-natal que ensinam a cuidar da criança, principalmente para os pais de primeira viagem. E se você faz um curso desse e de repente o seu filho vem com uma característica diferente que você não está preparado, pronto, é o sinal que você tem que recomeçar e tem que aprender tudo de novo. Então é aí que você vai aprender todo um novo idioma. É aí que você vai aprender tudo o que aquele novo país tem. Então você vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você não teria conhecido. Eu nunca tive uma experiência, uma convivência com bebês com síndrome de Down antes do Miguel. É engraçado, né? De onde que surgem as crianças com síndrome de Down? Talvez na minha cabeça eles já apareciam com 10 anos, com 11 anos, com 8 anos. Eu nunca tinha percebido, e assim como eu nunca tinha percebido, eu tenho certeza que muita gente também passa sem perceber as crianças menores com síndrome de Down. No passado também, muitas vezes as famílias escondiam as crianças, né? Então talvez na minha infância eu não tive essa oportunidade de conviver com crianças da mesma idade que eu tinha na época, com síndrome de Down. E hoje a gente passa a conhecer a informação, né, esse volume de informação que a gente tem disponível hoje, ela nos possibilita conhecer novas famílias, conhecer famílias que tenham situações semelhantes à nossa, famílias que tenham que estejam passando por momentos ruins que a gente talvez já tenha passado e a gente possa contribuir com aquela família, dar uma orientação, dar um estímulo. Eu tenho colocado aí diariamente, ou tentando pelo menos diariamente colocar aí aquela caixinha de perguntas para poder alguém que se sentir à vontade de tirar alguma dúvida de algo muito incomum que esteja acontecendo. Vou perguntar aqui, ele tem a vivência, talvez já aconteceu com ele. E acaba tendo muita interação nesse sentido, e eu acho bem importante. E, igual eu faço, eu também busco muita informação com outros pais, com outros grupos, né, com grupos de pessoas que são pessoas que têm a mesma situação que a gente, que estão conhecendo esse momento que nós também estamos vivendo. Então, a viagem, o seu grupo lá de turismo, a sua expectativa era de que todo mundo falasse italiano. Como você desabou, né, aterrissou na Holanda, você vai ter um grupo de pessoas totalmente diferente, né? E talvez estejam preparadas para viver aquela viagem mais do que você. E a Holanda, ela o bacana dessa metáfora é que a Holanda, ela tem um ritmo mais lento do que a Itália. É um país menos vistoso do que a Itália. Então, tipo assim, eu acho bem bacana como que casa, né, na condição do filho comum com o filho atípico, né? Na condição da síndrome de Down, as crianças que têm um desempenho, um desenvolvimento cognitivo um pouco mais lento. E cabe a nós
acelerar esse estímulo, né? Cabe a nós, pais, estimular essa criança para que ela tenha um desenvolvimento mais acelerado, que ela consiga acompanhar o desenvolvimento dos outros, né? E você nunca, quando você está esperando um filho, quando você está esperando uma criança, ninguém para e pensa, eu quero um filho com deficiência física, eu quero um filho com deficiência visual, eu quero um filho com deficiência intelectual, com paralisia. Ninguém quer isso. A gente não espera isso, não é? Mas, uma vez que o seu filho veio diferente, né? Ele é um filho que você não esperava, mas é o seu filho e você é o responsável por orientar, educar, estimular e desenvolver aquela criança. É o mesmo caso da nossa viagem para a Itália. Então, depois que você está lá por algum tempo, né? Depois que você passa a entender que seu filho tem uma deficiência, que seu filho nasceu com uma síndrome, que seu filho é autista, que ele tem um ritmo diferente, você respira fundo, começa a se informar sobre aquele mundo, né? Você começa a olhar aquele mundo e a perceber que existem coisas boas, existem oportunidades boas. É uma criança amorosa. Muitas vezes as pessoas perguntam: o Miguel tem síndrome de Down, ele é mais amoroso do que o Benício? Não, não é. Ele é tão amoroso quanto. A gente, como pai, nós como pai e mãe, é que estimula, é que dá o amor, que dá o carinho. É a gente é que estimula essa criança a ser uma criança amável. E isso reflete no desenvolvimento dela. Então, na nossa viagem para a Holanda, para a Itália, desembarcando na Holanda, depois que você está lá na Holanda, você respira fundo, olha a paisagem ao seu redor, começa a perceber que a Holanda tem moinhos. Você nunca imaginou visitar os moinhos da Holanda. Você começa a perceber que a Holanda tem as tulipas, né? É uma flor muito bonita, muito diferente, muito linda. Começa a perceber os encantos daquele país. Todo mundo que você conhece, né, está ocupado indo e voltando da Itália. Ninguém está indo para a Holanda. Você não tem nenhum conhecido que esteja indo para a Holanda, né? Seus conhecidos estavam todos programados para ir para a Itália. Eu acho que essa ajuda aí dos profissionais, a gente, uma vez que a gente já passou por isso, beleza, né? É mais fácil a gente aceitar. Mas eu não sei vocês, né? Depois que se passa um tempo, né? Seu filho já está maior, que todo aquele momento inicial passou, você volta lá no tempo e fica, vamos dizer assim, remoendo aquele passado, revivendo aqueles momentos. E eu sempre, às vezes eu me pego fazendo isso e volto aí na questão da ajuda do profissional. O quão os profissionais estão despreparados, ou quão falta humanização na hora de passar essa informação, né? Quanto eles não estão aptos para avisar ou noticiar de uma forma mais amorosa, mais carinhosa. E assim, o dia que eu conheci essa metáfora da viagem da Itália, eu acho que era talvez uma matéria de um curso de preparação para esses profissionais encarregados aí de notificar as famílias que recebem filhos com uma deficiência, com uma síndrome. Eu acho que seria uma matéria obrigatória, essa metáfora. Dissecar essa metáfora com esses profissionais para que eles possam talvez entender uma forma mais bacana, uma forma mais tranquila de repassar esse informativo. E como todos os seus amigos viajaram para a Itália, né, todos eles estão se gabando de quão maravilhoso foram os momentos que eles passaram lá na Itália, como é bom vivenciar aquele passeio da Itália. E o fato de você não estar na Itália, o fato de você não estar vivenciando aquilo que os outros estão comentando, você tem que lembrar que você está na Holanda e está vivenciando momentos tão bons quanto aquele, né? Você não pode ficar se lamentando,
pelo resto da vida, ficar lá lamentando, eu queria mesmo era estar para a Itália, eu queria mesmo era que meu filho não tivesse síndrome de Down, eu queria mesmo é que meu filho não fosse deficiente visual, não dá, gente, a gente não tem esse direito, a gente não pode, eu acho que isso aí, os pais, dentro de casa, iniciar esse tipo de questionamento, estar propagando o preconceito dentro da própria família, né? E isso atrapalha o desenvolvimento do seu filho. Então, o que você tinha planejado era X e aconteceu Y, o que você tem agora é Y, você vai cuidar de Y. Você planejou ter um filho típico, comum, você nunca imaginou que viesse um filho com uma síndrome, uma deficiência e tal, mas ele veio, é dele que você vai cuidar. E se você buscar se informar, buscar interagir com seu filho, coisa simples, acabou aí estimule brincando, acabou de entrar, e eu pego muito nessa ideia também de qualquer brincadeira que você se propõe a fazer com seu filho, montar um quebra-cabeça, um jogo, ler um livro, contar uma historinha, brincar de faz de conta, isso aí é importante para todas as crianças. Para a criança com síndrome de Down, é muito mais. Você consegue estimular muito mais brincando com o seu filho. Se você ficar só lamentando, essa dor aí nunca vai embora. Você vai estar sempre voltando naquele momento que recebeu a notícia, que foi uma notícia ruim, sempre tentando entender por que aconteceu daquela forma, e isso não é bom. Se você ficar sempre voltando nessa ideia, essa dor nunca vai embora. E, como eu disse, é bola para frente, né? Vamos viver a Holanda, né? A perda, né? Perder esse sonho aí, perder essa parte dessa viagem da Itália, né? É uma perda muito significativa. Se você passar a vida inteira, né, se lamentando porque seu filho veio, você queria ir para a Itália e você desembarcou na Holanda, porque seu filho veio atípico e não planejado do jeito como você planejou, não veio como você planejou, como você esperava. Se você ficar nesse sofrimento, você nunca vai ficar livre para aproveitar as coisas boas da Holanda. Não adianta você estar lá na Holanda com tudo de bom e bonito para vivenciar e conhecer, se a sua cabeça estiver pensando lá na Itália. Então, assim, essa, para mim, essa metáfora dessa viagem é realmente a forma mais tranquila, mais bonita de se passar para uma família no momento de receber a notícia que o seu filho tem uma síndrome, que seu filho tem uma deficiência. Eu acho que se fosse a gente fizer esse trabalho de divulgar essa história mais vezes, principalmente para os pais que acabaram de receber seu filho com síndrome de Down, com deficiência, com quer que seja, eu acho que a gente vai estar amenizando o sofrimento dessa família, a gente vai estar diminuindo bem a forma como essa família vai receber a notícia. Se o Miguel nasceu com cardiopatia, sim, Miguel nasceu com cardiopatia. Uma cardiopatia grave, né, de difícil correção, que tinha um tempo certo para ser corrigida e que quando a gente descobriu que ele tinha síndrome de Down e imediatamente a cardiopatia, os médicos tiveram aí o receio de que ele tivesse passado do tempo da cirurgia. Mas, graças a Deus, foi possível corrigir, fazer essa correção da cardiopatia dele. Assim que a gente descobriu, a gente já fez todo o tratamento, né, e fez a correção necessária. Então, assim, veja como essa preocupação, né, o fato de você não saber com antecedência, pode realmente te trazer um problema muito grande. O médico me disse que havia um tempo correto para fazer um tempo exato para fazer essa correção, e o Miguel talvez tivesse passado desse momento.
talvez fosse tarde demais para corrigir. Então, a importância de você receber a informação o quanto antes, de você poder descobrir logo no nascimento, de você poder descobrir no exame morfológico, auxiliaria muito mais nessa questão de saúde. Eu acho que o que mais me preocupa é essa questão de saúde. Eu acho que desenvolvimento, nós, pais, somos capazes de oferecer. Então, assim, agora, quanto à questão de saúde, a gente tem sim que recorrer aos profissionais da área e oferecer sempre o que for preciso para o nosso filho. Então, não adianta, se eu receber uma notícia que meu filho tem uma deficiência e tiver passado do momento exato de fazer essa correção, vai ser ruim. Eu acho que o que eu queria falar era isso, trazer essa história, né, essa metáfora dessa viagem da Itália para vocês, como uma informação que possa ser repassada para outros pais. Eu acho que se chegar a alguma família que esteja recebendo essa notícia por esses dias, eu acho que vai fazer diferença na vida dessa família. Essa família vai conseguir estimular essa criança o quanto antes, e tudo que talvez possa refletir lá no futuro dessa criança seja reflexo desse aprendizado de hoje, já vou ficar muito feliz. Tem algo que o Miguel não possa fazer por conta de cardiopatia? Ele fez o acompanhamento depois da cirurgia. A gente faz o acompanhamento mensalmente, depois a cada 2 meses, a cada 3 meses, semestralmente. Agora a gente faz um acompanhamento anual. E na última consulta que eu fui, né, a minha preocupação era exatamente isso. Se ele poderia fazer algum esporte, se ele poderia praticar algum esporte. O médico falou que não tem nada que ele não possa fazer. Ele está apto para qualquer atividade física. É lógico que eu, como pai, né, minha esposa como mãe, a gente vai estar sempre receoso, e quando essa pandemia passar, e quando for possível voltar a uma prática esportiva, colocar ele numa natação, colocar ele num esporte de contato, futebol, taekwondo, jiu-jitsu, judô, né? Eu acredito que eu vou procurar a orientação do médico novamente. Então, assim, eu não vou, mesmo ele me falando que não há essa possibilidade, eu vou procurar sempre me informar e para me sentir mais seguro. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, eu agradeço todo mundo que participou aqui, né? Foi bem bacana esse momento que a gente passou junto. E eu espero aí vocês na semana que vem com outro assunto, com outro tema. Quero estar programando aí sempre nas sextas-feiras. A primeira nós fizemos na semana passada, foi um teste, né? Foi um live corujão. Eu programei para meia-noite e teve bastante participação. Hoje, mais uma vez, né, pela mudança de horário, achei que talvez as pessoas não fossem interagir tanto, e vocês estão aí marcando presença, obrigado. E eu vou sempre deixar a caixinha de perguntas. Eu espero aí receber as perguntas de vocês, as dúvidas, curiosidades. Se quiser perguntar coisa pessoal, se não for nada muito obscuro, eu vou contar. Muito obrigado aí a presença de vocês e até a semana que vem. Vou deixar aqui os meus contatos, né? O Instagram, @paididal, e o site, não tem nada lá ainda, né? Mas o contato do e-mail aí fica aí para vocês, caso queiram mandar alguma mensagem. Valeu, obrigado, boa noite.